fato, a Ordem tem trabalhado muito na nossa gestão, né? De 1º de janeiro de 2022 para cá, são centenas de ações, de programas, tanto em defesa da advocacia quanto da cidadania. Então, a Ordem está realmente muito ativa em defesa dos colegas, advogadas e advogados, nas pautas que dizem respeito à advocacia, mas também nas pautas da cidadania. Só para que tu tenha ideia, nós fizemos já 10 audiências públicas, né, na gestão. Então, não é pouca coisa fazer 10 grandes audiências públicas com grandes temas que envolvem aí tanto a sociedade quanto a advocacia. Sim. Tema da dívida. Tema da dívida, posição histórica nossa. O presidente Cláudio Lamáquia ajuizou a ação em 2012. E ele já afirmava lá em 2012, quando ele entrou com a ação, que a dívida estava quitada, e não porque era a opinião dele. Exatamente. Ele afirmava isso baseado em critérios técnicos, jurídicos, contábeis. De lá para cá nós pagamos ainda mais. Só para que os ouvintes tenham uma ideia. Essa dívida ela inicia em 1998, no valor aproximado de 6 bilhões. O Rio Grande pagou aproximadamente ao longo deste período, de 98 para cá, 55 bilhões. E hoje deve 92 bilhões. Para mim está encerrada a entrevista, eu não preciso dizer mais nada. Que coisa. Esses números falam por si. Pois é, a União Federal não é um banco em relação aos Estados Federados, e não pode ser. Porque, diferentemente de uma confederação, os Estados Unidos são uma confederação, são Estados Unidos. Sim. O Brasil optou por ser uma república federativa. Então nós somos uma federação. Princípio basilar de uma federação: solidariedade entre os Estados-membros e a União, e entre a União e os Estados-membros. Certo, correto. Então a União Federal, e aqui não vai nenhuma cobrança ao governo Lula, ou melhor, agora a cobrança é sim ao governo Lula. Sim, mas em 2022, eu já era presidente, nós fizemos uma audiência pública, tu lembra disso, tu estivesse conosco, cobrando do governo Bolsonaro que naquele momento reconhecesse a quitação da dívida, porque o Estado estava para assinar o regime de recuperação fiscal e uma confissão de dívida. Então, a nossa posição ela é técnica e nós cobramos de todos os governos. E agora, cabe ao atual governante de plantão ter a sensibilidade necessária, que não está demonstrando até o momento, e sinalizar, no mínimo, vindo para uma mesa de negociação, no mínimo isso. Mas nem isso a AGU fez. E aqui não vai uma crítica à AGU, porque os colegas da Advocacia Geral da União estão fazendo o trabalho técnico-jurídico deles a partir da diretriz emanada do Poder Executivo Federal. Mas deixa eu lhe fazer um paralelo. Vamos imaginar um escritório de advocacia entra representando o seu cliente sobre uma dívida cobrada por um banco. Vamos botar assim, o sistema financeiro. Pô, e isso em extratos, com correções, planilhas, hoje são quase que automatizadas, porque tem planos de governo, planos econômicos, mudou moeda, mudou forma de corrigir a dívida. Bom, isso em planilhas de Excel, doutor Leonardo, isso tu expressa numa planilha quanto tu deve, todas as correções, todos os pagamentos, e no final, lá embaixo na planilha, o que tu deve ou o que tu tem de crédito. Exato. Mas isso é tão difícil o Rio Grande do Sul conseguir demonstrar para que outros agentes, economistas, consigam ler essa planilha e perceber que a conta já está paga? Nós demonstramos isso com clareza. Tanto que o próprio Tribunal de Contas do Estado tem um estudo que aponta nesse sentido. Nós juntamos esse estudo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, mas a matemática gaúcha é a mesma brasileira? Pois é, mas para o ouvinte entender qual é o ponto, né? O Estado assinou um contrato que previa determinados índices de correção. Certo. Nós apontamos a ilegalidade desses índices. E a União insiste em dizer que, uma vez tendo sido firmado este contrato, e na época esses índices foram aceitos, isso não pode ser mudado. Isso tem que ser cumprido. No nosso ponto de vista, não,
Isso deve ser mudado, porque esses índices eles são ilegais para que sejam praticados entre um Estado-membro e a União Federal. Eles poderiam ser praticados entre particulares. O que eu queria lhe colocar é o seguinte, a gente acompanhou, como gaúcho, a campanha eleitoral do Rio Grande do Sul. No final tinha 2 candidatos. Um candidato dizia que estava tudo certo, que tinha que assinar a confissão de dívida, que o Rio Grande do Sul precisaria recompor as suas contas, e o outro dizia, jamais, já tem uma dívida consolidada, já tem uma ação judicial dizendo que o Rio Grande do Sul não deve aquilo tudo, venceu o projeto de que teria que reassinar e passar uma borracha nas coisas anteriores e valer daqui para frente. Mas é isso que eu queria tentar dizer. Um governante, naquele momento, assina um documento que vai impactar em novas gerações que virão atrás, mas muitas vezes ele assina porque há uma promessa de alguma coisa, de uma flexibilidade em outra coisa. Um governante, ele não representa as novas gerações, né, o presidente? Exatamente, no caso com propriedade no ponto. Eu até tenho afirmado que esta ação, que pode ser julgada procedente ou improcedente, nós não podemos garantir qual é a decisão do Supremo, mas nós estamos fazendo a nossa parte. A ordem está defendendo com todo o vigor, com toda a sua capacidade técnica, a sociedade gaúcha, o Estado do Rio Grande do Sul. Se nós tivermos essa ação julgada procedente e a dívida extinta, nós estamos falando de um futuro diferente para no mínimo 3 gerações de gaúchos. E pega a nossa geração, a geração que nos antecede, sim, que ainda terá anos de vida, a nossa geração e as gerações futuras. São 100 bilhões de reais. O que eu queria lhe perguntar, doutor Leonardo Lamacchia, é o seguinte, eu entendo, o senhor é um vigoroso defensor nas coisas, é um vigoroso advogado, mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por indicações políticas, de todos os presidentes que passaram por lá. Uma decisão dessas tomada, eu estou falando politicamente, por isso que eu estou lhe perguntando sobre as tabelas de Excel e estou falando sobre uma decisão política. O Supremo Tribunal Federal, acatando uma ação dessa da OAB do Rio Grande do Sul, ele empareda a gestão, o governo federal de uma forma que pode trazer consequências financeiras para o governo federal horríveis. E aí eu quero te perguntar, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ser, como está inclusive na matéria que eu estou lendo, atender um pedido político ao invés de ir para os números, hein? Olha, Fábio, eu não tenho dúvida que a União Federal está legitimamente fazendo a sua pressão em cima do Supremo. Assim como nós estamos pressionando com os nossos argumentos, né? Quais são os nossos argumentos? Técnicos, jurídicos, políticos também. O nosso argumento é político no sentido de, sem, em nenhum momento, abrindo mão dos argumentos técnicos e jurídicos, porque são os principais, mas nós também entendemos que, neste momento, a União Federal tem as condições políticas para concordar com o nosso pedido. Porque ela não abriria um precedente em relação a outros estados que têm dívida, porque nenhum outro estado sofreu uma catástrofe como nós sofremos. Certo. E nós levamos na nossa petição, eu estive em Brasília, despachei com o ministro Fux, que é o relator, confio muito na capacidade e na imparcialidade do ministro Luiz Fux, no relator desse processo, tanto na sua capacidade técnica quanto na sua imparcialidade. Confio muito nas posições que o ministro Fux irá tomar em relação a esse processo. Isso, independentemente dele julgar a favor ou contra nós, mas confio na capacidade dele de julgar essa ação. E também estive com o presidente, fui recebido pelo relator, ministro Fux, e fui recebido também pelo presidente do Supremo, ministro Barroso, a quem eu externei toda a nossa situação, a nossa preocupação, os nossos argumentos jurídicos. Mas é legítima a pressão que a União Federal irá colocar. Agora,
Nós temos exemplos recentes na história do Supremo, onde o Supremo tomou decisões que tiveram um grande impacto contra a União Federal, em diferentes governos de diferentes bandeiras. Então, eu acredito numa decisão positiva e favorável, mesmo sabendo do impacto que essa decisão poderá ter. Mas nós fomos além, Fábio. Nós, além de estarmos colocando todas as nossas, vamos fazer um paralelo aqui, todas as nossas fichas na ação, no julgamento da ação, nós também fizemos um pedido ao governo federal para que o governo federal viesse aos autos e concordasse com o nosso pedido, para que não tivesse que necessariamente ser realizado uma decisão, um julgamento, ou que viesse para uma mesa de negociação. Porque é ruim, né, doutor Lamach? O Estado do Rio Grande do Sul, com a pujança que tem, o governador, ou quem estiver no mando, tem uma migalha de dinheiro para investir, tem que vender uma empresa para poder fazer a estrada aqui para Amaral Ferrador. Chega a ser uma coisa assim, miúda demais, né? Chega a ser miúda demais. E se considerarmos, né, Fábio, desculpa te interromper, e se considerarmos tudo que nós mandamos de dinheiro ao longo de todos esses anos para Brasília, se tem uma hora, se tem um momento na história do país que a União Federal precisa olhar para o Rio Grande do Sul, é agora. Seja no tema da dívida, seja em outros temas, como no do aeroporto, entre outros. Pois é. Então, se tem um momento em que o princípio da solidariedade tem que ser aplicado na sua integralidade, é agora. E no tema da dívida, e esse eu falo com propriedade, nós infelizmente não estamos vendo essa sensibilidade por parte do governo central. O que eu falo assim é que nós estamos lidando de número, não é uma interpretação, né? É tentar achar o número certo em tabelas variáveis e para que a gente possa ser justo. Eu acho que tem que ser justo, não está se pedindo que deixe de pagar a conta porque nós somos bonzinhos ou porque nós tivemos um desastre. Eu acho que independente do desastre, doutor Lamach, independente do desastre, o Rio Grande do Sul está sendo penalizado por uma série de ações feitas por governadores anteriores, inclusive o atual, de que cada vez mais penaliza o povo gaúcho, o trabalhador, o empresário e assim por diante. Bom, tanto que a nossa ação, ela, volto a frisar, a tua observação foi muito boa. O fato do desastre climático, ele dá elementos e condições políticas para a União Federal tomar uma decisão. Sim. Mas a nossa ação é de 2012, há 12 anos atrás, não tem nada a ver com essa catástrofe que aconteceu. 2012. Há 12 anos atrás foi distribuída essa ação, elaborada e distribuída pelo presidente Cláudio Lamach. E aí a coisa não anda num assunto desse que interessa a todos nós. Bom, só para trocar de assunto rapidamente, aquela tua proposta, entrevista que tu fizesse aqui para o meu colega Gil Martins, da OAB propor aqui uma zona franca no Rio Grande do Sul, andou para frente isso aí ou andou para trás? Como é que foi recebido essa tua ideia aí? Pois é, tu disseste que nós precisávamos de uma metade de uma manhã, e é verdade. Pois é. Fico à disposição aqui para uma próxima conversa nossa. Tá. Nós estamos atuando em várias frentes, mas estamos tentando a antecipação do pagamento dos precatórios federais e dos estaduais também, de 2025 para 2024. Estamos buscando recursos no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, é um fundo administrado pelo Ministério da Justiça, mas a proposta de emenda à Constituição visando a Zona Franca andou para frente e muito. É mesmo? Ela foi protocolada, assinada pelos 3 senadores gaúchos e nós já temos mais 5 senadores de outros estados que assinaram. Portanto, nós já temos uma PEC protocolada no Senado da República, assinada por 8 senadores, propondo a criação de uma zona franca no estado do Rio Grande do Sul a partir desta provocação da OAB do Rio Grande do Sul. Mas que coisa bem boa isso, olha, eu fiquei muito feliz com isso, viu? Fiquei muito feliz. O doutor Leonardo Lamach, só para encerrar, eu tô brigando aqui com a turma, porque é o seguinte, eu estou dizendo que o Rio Grande do Sul parece que a nossa metade sul, eu não sei, não é coisa de reclamão, mas agora com a falta de aeroporto, que eu sei que o senhor e seus colegas e a comunidade gaúcha precisam do aeroporto, eu não vejo o governo federal falar do aeroporto de Pelotas, viu? Eu devo chamar uma audiência pública. Por favor, olha. Ou esta semana, ou no início da semana que vem, já deixo aqui para ti, para os ouvintes em primeira mão, para nós discutirmos com a isenção que a OAB tem e cobrar de
quem precisar ser cobrado. Se tiver que cobrar da Fraport, nós vamos cobrar da Fraport. Se tiver que cobrar do governo federal, vamos cobrar do governo federal. E acho também que, independentemente da situação do Salgado Filho, não é crível que há praticamente 50 dias do início dessa catástrofe, nós não tenhamos um olhar para para 3 aeroportos em especial. O de Pelotas, o de Torres e o de Caxias. O de Torres ainda, a estrutura de Torres está lá, mas ela não tem aviação, não tem. Agora Pelotas, eu fui lá em Pelotas, inclusive semana que vem eu vou viajar a partir de Pelotas. Baita de uma pista, porque a estrutura física é pequena, né, doutor Leonardo ali, mas atende ao que nós queremos, que é voar. Tem 3 voos por dia, 3 vezes por semana. Eu fui a Brasília e tive que ir a Jaguaruna, em Santa Catarina. Portanto, eu rodei 330 ou 340 quilômetros, mais do que eu iria a Pelotas, e fui gerar ICMS para o estado vizinho. Porque o avião abasteceu em Santa Catarina, a passagem foi emitida lá, eu tomei um lanche lá, e eu poderia ter pego esse voo de Pelotas para São Paulo. Exatamente. E aqui em Pelotas, aí que eu quero lhe dizer o seguinte, o aeroporto Salgado Filho foi realmente o mais atingido, foi o atingido. E lá é uma concessionária. Pelotas é a CCR Aeroportos, é uma outra concessionária. Parece que o governo está dizendo o seguinte, vamos ajudar a Fraport a resolver o assunto. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul fica à deriva. A metade do Sul fica à deriva nesse assunto. Por isso que eu falei para o senhor... Tem toda a razão. E o senhor me convida que eu faça questão de estar... focar as nossas energias, além do Salgado Filho, no aeroporto de Pelotas, de Caxias e Torres. E Torres é fundamental para a Serra Gaúcha. Sim. Fundamental. Sim, desce toda a serra por lá. Agora, hoje de manhã, o primeiro voo de Canoas não sai, não decola, porque o avião não consegue chegar de São Paulo para aterrissar por causa da serração. É difícil, né, a gente entender isso. O impacto social desta questão dos aeroportos no estado do Rio Grande do Sul é incalculável. Eu imagino. Incalculável. Imagino. Doutor Leonardo, muito obrigado, um abraço para ti e conte sempre com a gente aqui para estar apoiando essas maravilhosas ações que a OAB do Rio Grande do Sul tem proferido nos últimos anos aí, que é um orgulho para nós, viu? Obrigado, Fábio. Estamos firmes, trabalhando e assim seguiremos. E estou com saudade de vocês, qualquer hora vou aí para a gente poder bater um papo ao vivo aí dentro do Show.